O nosso tema de hoje é saúde da alma e contaminações energéticas. Para entendermos melhor esse tema, vamos fazer uma analogia com o nosso corpo físico. No nosso corpo há um sistema imunológico que nos defende do assalto de vírus e bactérias que podem nos provocar doenças. E quanto melhor estiver preparado o nosso sistema imunológico, quanto mais saudáveis estivermos, mais difícil será contrairmos doenças. Do mesmo modo, nós, na nossa condição de espíritos, de almas, temos também um corpo espiritual, que na doutrina espírita recebe o nome de perispírito. Este corpo, quanto mais saudável estiver, mais nos protege das contaminações energéticas, ou seja, das energias negativas que se encontram em abundância no nosso planeta. Quando nós assimilamos muitas destas energias negativas do meio ambiente, de outras pessoas ou geradas por nós mesmos, o nosso perispírito vai agregando esta energia densa, esta energia enfermiça, criando uma crosta, uma matéria do ponto de vista espiritual, não uma matéria visível aos nossos olhos, mas que vai se agregando ao nosso perispírito e vai nos causando uma série de problemas, principalmente de ordem emocional. E queremos lembrar que o perispírito e o corpo físico interagem, se interpenetram. Então, o que acontece num reverbera no outro. Mas esta é uma informação que vamos rever mais adiante. O importante é sabermos que existem contaminações energéticas, existem as energias positivas e negativas que somos capazes de gerar e existe uma forma de nós nos protegermos destas energias enfermiças que nos rodeiam de alguma forma. Jesus já nos ensinou o caminho ressaltando o amar o próximo como a si mesmo. E aí muitas pessoas entendem nesse amor ao próximo a prática da caridade, que de fato é muito boa, é muito saudável, mas se preocupam mais com a atitude de dar do que com o sentimento que envolve essa atitude. Então, estão dando coisas, fazendo campanhas do quilo, campanhas do agasalho, fazendo doações em dinheiro, e isso tudo é bom, isso não é ruim. O problema é que alguns não conseguem, de fato, entrar nesta vibração superior do amor ao próximo enquanto trabalham nessas oficinas de caridade. Então há muitos que estão ali numa campanha beneficente e ao mesmo tempo estão discutindo, maltratando o seu colega de trabalho, estão desdenhando da necessidade alheia, estão, enfim, alheios àquele sentimento de ordem superior que deveria permear todas essas campanhas, todas essas atitudes de caridade, de ajuda ao próximo. Então, embora fazendo a caridade, se encontram de certa forma desprotegidos energeticamente. E aí vamos encontrar uma série de fatores que facilitam a contaminação energética, mas vamos encontrar também pessoas boas, pessoas equilibradas, que às vezes relatam que, olha, eu estava bem, estava equilibrada, estava tranquilo, mas ao falar com determinada pessoa passei a sentir tudo aquilo de angústia, de raiva que a pessoa sentia e aquilo ficou comigo. Outros então já me procuraram relatando: sabe, Zé, tem pessoas que chegam para conversar comigo, para desabafar, aí elas falam, e eu acabo sentindo
tudo aquilo que elas estão falando, aí elas terminam e falam, nossa, ainda bem que você me escutou, me sinto muito melhor. E eu fiquei pior. Há outros que, pelo simples fato de tocar ou de abraçar, já conseguem sentir esta energia negativa e absorver esta energia negativa, mesmo estando equilibrados. Então, nesses casos em que a pessoa, mesmo estando equilibrada, de certa forma absorve estas energias, vamos entender o seguinte, que há pessoas que têm uma sensibilidade própria para isso. Elas precisam aprender simplesmente a lidar com este fenômeno, porque é um fenômeno de sensibilidade mediúnica, ou seja, são médiums das energias alheias. Alguns vão até trabalhar nessa modalidade, se tornarão médiums saneadores, estarão ali para absorver a energia do outro e depois descarregar da mesma maneira que o nosso corpo físico faz com aquilo que não lhe serve através do aparelho digestório. Então é mais uma questão de aprendizado, lidar com aquela energia, com aquela matéria mental do outro que não é minha, e aí eu absorvo, mas também me liberto daquilo dali a alguns momentos. É uma questão de aprendizado, e com isto, esta pessoa que tem esta capacidade, uma vez que se mantenha em equilíbrio, vai conseguir ajudar a uma série de pessoas. Porém, fora isso, existem uma série de pessoas que estão aí absorvendo o que não lhes pertence e agregando a si mesmos, e aquilo não lhes faz bem. Não conseguem nem perceber que estão fazendo isso. E nesse sentido, existe até uma cultura tratando desse assunto. Então, muitos falam abertamente, eu tenho que me proteger do olho gordo, da inveja alheia. Ótimo, mas se você faz alguma coisa com ostentação justamente para provocar a inveja alheia, é você mesmo que está atraindo esta vibração de inveja. Você, sem querer, está até desejando esta inveja e toda esta energia que a inveja está te trazendo. Outra coisa que as pessoas não percebem é a questão da maledicência. Ficam falando mal desta ou daquela pessoa. Algumas até falam, mas é uma pessoa pública, está na televisão, todo mundo está comentando isso. Pois é, mas existem maneiras de se comentar. E quando se comenta vendo apenas o lado negativo, olhando assim só para aquilo que a pessoa tem de ruim, estamos sintonizando justamente com o defeito que a pessoa traz. Então, estamos aptos a atrair tudo aquilo que aquela característica negativa da pessoa provoca na pessoa em forma de energia, e nós estamos sintonizando e naturalmente atraindo para nós. E há também aquelas pessoas que têm um comportamento controlador, de gerenciar a vida do outro. É uma espécie de maledicência mental. A pessoa mentalmente está dizendo, olha, ela não sabe cuidar da vida dela, deixa eu ir lá me intrometer e fazer por ela. Então, pessoas que querem cuidar demais, que querem assumir o problema dos outros, as dores do outro, elas naturalmente atraem esses problemas. E atraem e ficam consigo, porque elas até chegam a acreditar que é responsabilidade delas lidar com aqueles problemas que são do outro. Mas e quando o problema é com uma pessoa muito amada, muito querida, eu não vou fazer nada? Nós vamos ajudar, entendendo que o problema é do outro. É diferente de assumir o problema do outro. Muito bem. Porém, existem ainda outras questões em relação
aos nossos sentimentos e emoções que possibilitam, que facilitam estas contaminações energéticas. Existem sentimentos que podem nos provocar alguns estados emocionais prolongados que, se não forem tratados, vão gerando esta matéria energética, matéria mental enfermiça e vão gradativamente nos prejudicando. Não existem sentimentos ruins propriamente. Os sentimentos que nós apresentamos são resultado da nossa condição evolutiva. Então eles não são ruins, eles nos servem para mostrar quem realmente somos na caminhada evolutiva e para gerar reações positivas no intuito de evoluirmos espiritualmente. Então, vemos alguns sentimentos. Por exemplo, culpa. Estou sentindo culpa. Quem é que nunca sentiu culpa por alguma coisa? O problema é o que eu faço com a culpa. A culpa deve nos servir para nos alertar de algo que não devemos mais fazer e, ao mesmo tempo, alertar a nossa consciência para erros que nós precisamos reparar. Esta é a função da culpa, aprendizado. Eu me sinto culpado porque errei, então eu vou aprender com esse erro. Mas há aqueles que não acreditam nisso, acreditam na questão da punição, acreditam que errei, vou ser punido e não tem jeito. Alguns acham que não serão absolvidos por Deus ou pela própria consciência jamais diante do erro que cometeram. E aí estacionam no remorso e ficam remoendo os erros que cometeram, remoendo aquilo que poderia ter feito e não fez. Este é um dos estados emocionais que agregam, que facilitam essas contaminações. E existem outros, como a tristeza. Por que estou triste? O que eu vou aprender com a tristeza? Vou aprender a me conformar. Vou aprender a aceitar aquilo que eu não posso mudar. No entanto, há aqueles que se revoltam e estacionam na revolta, permanecem inconformados com o fato que aconteceu. Outro sentimento, o medo. Olha que sentimento bom. O medo, como ele pode nos ajudar na superação de uma série de coisas. Por que eu tenho medo? O medo está me indicando algum perigo ou alguma possibilidade de erro. Estou com medo de errar, estou com medo de fracassar. Então, é uma indicação que eu devo me preparar para enfrentar aquelas situações que me causam medo. Eu tenho que amadurecer para superar o medo e não esperar que surja uma coragem milagrosa que me faça superar tudo. Não, vamos com medo mesmo, vamos passo a passo para superar o medo. No entanto, há aqueles que ficam simplesmente apavorados e aí dão margem para que a ansiedade tome conta, achando que a qualquer momento o pior vai acontecer e permanecem nesse clima mental. E aí desenvolvem a chamada síndrome do pânico. Vai acontecer sempre o pior e eu vou morrer. Às vezes tem coisas piores do que morrer. Muito bem. E existe o orgulho. Mas o que tem de bom no orgulho? Tem de bom que eu sinto que eu sou alguém, que eu mereço alguma coisa. Eu sinto que eu mereço ser amado. Então o orgulho pode, se bem trabalhado, me ajudar a me estimar melhor, na questão da autoestima. Porém,
o orgulho também pode derrapar para a arrogância. Ou seja, posso começar a alimentar aquela ilusão de que sou melhor do que outras pessoas e viver dentro desta ilusão. Aos poucos, esta arrogância também vai gerando energias e agregando outras que vão se tornando extremamente enfermiças para o meu eu. E temos a raiva. E olha, gente, por mais que a gente ache que não temos mais raiva, olha, vamos ser sinceros, se temos raiva, vamos admitir que estamos com raiva, porque são muitas as pessoas que depois que começam a ouvir palestra, a frequentar um centro espírita, a igreja, seja lá o que for, acham que já estão melhores e acham que não sentem mais raiva. Mas se a raiva está presente, é um sinal também de que precisamos aprender com ela. O que essa raiva está me dizendo? Que eu estou inconformado com alguma coisa? Que alguma coisa não está de acordo? Então isto deve me levar a uma ação positiva para transformar aquilo que está me deixando desequilibrado. Outros, porém, estacionam na mágoa. Estão com raiva, a raiva amainou e eles não percebem que permanecem com um sentimento ruim nos seus corações. Estou magoado com aquilo, mas não tem importância, é só uma mágoazinha. Pois é, gente, mas a mágoa também vai nos prejudicando aos poucos e também facilita estas contaminações. Vejam que todos esses sentimentos podem nos levar a esses estados emocionais enfermiços, e são esses estados emocionais que precisamos tratar para não lidarmos com as piores consequências dessas contaminações energéticas. Porque, como disse, existem as energias enfermiças que geramos e aquelas que agregamos de outras pessoas e do meio ambiente. E aí, aos poucos, isso vai ficando impregnado em nós. Vai nos tornando doentes do espírito e do perispírito. E aos poucos, isso vai reverberando, sendo assimilado pelo nosso organismo físico, gerando então doenças no nosso corpo físico. Boa parte das nossas doenças do corpo são provocadas pelas doenças da alma. Então é preciso tratá-las antes que as coisas se tornem mais difíceis. Porque quando nós estamos nos renovando interiormente, já estamos numa espécie de tratamento. E mesmo que esses estados emocionais já tenham gerado energias negativas, que já estejam reverberando no corpo e causando doenças, se eu estou me renovando interiormente, pelo menos eu posso dizer, a doença está só no corpo, espiritualmente eu estou saudável. Mente sã, corpo são. O corpo espiritual vai ficando saudável. O corpo físico ainda está doente, mas a doença está só no corpo físico. E aí, naturalmente, levando este processo de cura até o final da nossa existência física, nós sairemos desta encarnação melhores do que quando chegamos. Mas se por outro lado, além da doença física, que já é o reflexo da doença espiritual, nós continuamos gerando e mantendo esses estados emocionais enfermiças e condutas enfermiças, aí eu sou doente do corpo e da alma. E aí vou continuar meu tratamento depois da minha morte física, porque lá na espiritualidade eles também têm diversos hospitais para tratar os doentes do espírito que deixam a vida física. Então, não tenhamos vergonha nenhuma de procurar auxílio para estas questões emocionais. Dispomos
do tratamento de passe nas casas espíritas, e muitos que já têm alguma sensibilidade conseguem perceber que depois do passe se sentem mais leves. Mas por que mais leves se ali não lhes foi retirada nenhuma gordura, nenhuma peça de roupa? O que aconteceu para se sentirem mais leves? É o peso energético que foi modificado. Energias mais densas que foram retiradas. Mas não acredite que o passe vai retirar todas estas energias mais densas de uma vez só, não. É preciso dar continuidade e, sobretudo, iniciar um processo de renovação íntima e, se necessário, buscar ajuda terapêutica da psicologia, da psiquiatria, de outras terapias que venham nos ajudar neste processo. Não só na questão da energia assimilada, como faz o passe, mas também e principalmente da percepção nossa de como reagimos àquilo que acontece conosco na nossa vida. Conhecendo a nós mesmos, percebendo como lidamos com os fatos desagradáveis, vamos perceber que algumas coisas nós podemos mudar em nós, trabalhar melhor em nós mesmos. E aí, com mais propriedade, nós olharemos para nós, enxergaremos não só aquilo que trazemos de inferior e que facilita essas contaminações, mas olharemos também aquilo que trazemos de bom e o amor que somos capazes de produzir. É aí que conseguimos entrar de fato na recomendação de Jesus: amar o próximo como a si mesmo, colocando em cada gesto de caridade o nosso sentimento de fraternidade, de querer o bem do outro. Se não estamos dando nada material, estaremos dando o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa energia boa em favor daqueles que se aproximam de nós. E, sobretudo, estaremos olhando para nós com este mesmo olhar de amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu amo os outros e também me amo da mesma maneira, compreendendo que sou um ser em evolução. E assim, percebendo esta minha necessidade de amar e ser amado, serei o primeiro a me amar, fazendo com que a companhia que eu tenha para o resto da minha eternidade, que sou eu mesmo, seja uma excelente companhia. E que Deus nos abençoe neste processo de cura energética e renovação interior. Que assim seja.